Qual que é a importância na coagulação em cirurgias odontológicas? Eu já falei disso um pouquinho, mas muito importante para a gente durante o curso cirúrgico, evitar sangramento no curso operatório. Uma vez que você tem um sangramento efusivo no curso operatório, e muitos de vocês já devem ter tido esse tipo de problema, principalmente no início da cirurgia, pacientes que têm processo hipertensivo, paciente hipertenso, mas que está controlado, mas mesmo assim no começo da cirurgia acontece mesmo, devido à liberação de adrenalina, o paciente ter aí um aumento, né, da pressão momentâneo, pelo menos nos primeiros momentos ali da cirurgia, e aí o paciente tem um sangramento mais efusivo, né, um sangramento maior. Por que isso acontece? O paciente está nervoso, ansioso, conforme vai acontecer no curso da cirurgia, ele percebe que ele não tá sentindo dor, e também o seu manejo com o paciente, né, acalmando, fazendo com que ele fique mais calmo, mais tranquilo, para que você execute o procedimento de uma forma mais rápida, faz com que vai diminuindo esse sangramento. Mas no início há aquele sangramento, principalmente na hora que você está fazendo a incisão e tal, e aquele sangramento atrapalha, principalmente quando você está tentando descolar. E até por isso que, por exemplo, para fazer implantes, eu utilizo muito a articaína. A articaína ela tem uma lipossolubilidade maior e quando a gente vai fazer, ela faz uma isquemia do tecido mais rápido, né? Ela tem uma isquemia mais rápida por causa da sua lipossolubilidade, ela tem uma penetração maior, mais rápida, digamos assim, maior não, mais rápida. E é justamente para ajudar nessa questão desse primeiro sangramento. Então, o sangramento, ele atrapalha sim a cirurgia, tá? É uma questão que tem que ser levada em conta, principalmente quando você vê o espectro da sua cirurgia. Qual a dificuldade, o grau de dificuldade que você vai enfrentar com aquele paciente. Porque, convenhamos, uma coisa é você extrair um dente que está com mobilidade grau 10, né? Que se você pegar uma gaze e apertar o dente assim um pouquinho, ele vai sair na sua mão. Outra coisa é você fazer uma extração de terceiro molar impactado num paciente que faz uso desses medicamentos, tá? Então, assim, você também medir o grau da dificuldade da sua extração, do seu procedimento cirúrgico também é importante. Evitar hemorragias no pós-operatório. Então, tem a questão do sangramento no curso da cirurgia, que pode atrapalhar a sua visualização. Tem a questão da hemorragia pós-operatória, que não é muito interessante para a gente. Doutora, como retira espículas depois da cicatrização? Está com o osso exposto. Aí você tem que abrir, debridar, e aí você faz o aplanamento ósseo, ressutura com uma sutura mais oclusiva. Aí você vai conseguir fechar o tecido porque você removeu o tecido ósseo, tá? Mas tem que tirar. É só anestesia, faz a incisão, descola o tecido, faz o aplanamento e vida que segue, tá? Vai dar 7 dias, tá zerado. Você vai conseguir resolver esse problema. Evitar hemorragias no pós-operatório. Por que não é interessante a gente ter hemorragia no pós-operatório? Alveolite, lembra que eu falei para vocês? A dissolução do coágulo, a remoção do coágulo pode acontecer nesse processo de hemorragia. O coágulo não consegue se prender na região do alvéolo, né? Ele se solta com facilidade. Às vezes até forma, na questão do AS, às vezes até forma alguns coágulos, mas ele não consegue permanecer na região. Tem dificuldade de permanecer na região. Então isso pode fazer com que o seu paciente tenha problemas no pós-operatório, não só o desconforto de ter um sangramento constante, não só o desconforto de ter um sangramento constante, mas também essa questão de poder ter problemas mais graves no pós-operatório, como por exemplo a alveolite. Coágulo, né? O coágulo participa do processo de regeneração. Justamente por isso que é importante que ele fique no local. O que mantém aquele coágulo aglutinado ali, quietinho na região? Justamente sua rede de fibrina, o seu processo de coagulação bem executado. Quando você tem problemas nessa cadeia, né, você vai ter então problemas na sua cirurgia, né? E aí eu queria pontuar aí, esses são os problemas que você pode enfrentar. Esses problemas são remediados? Podem ser remediados? Sim. No final dessa aula eu vou mostrar como que você pode remediar muitos desses processos, né, muitas dessas complicações aqui, e com isso garantir, mesmo seu paciente tomando essa medicação, mesmo sem a suspensão, tá, você conseguir fazer o seu procedimento. Coágulo retido na região evita o processo de alveolite, acabei de falar sobre isso.
Então aqui, gente, para que serve essa medicação? Né? Uma coisa que é importante a gente entender também. Tromboses, aqui a gente está mostrando, por exemplo, uma trombose venosa profunda nas veias mais profundas da perna. Então, inicialmente, o normal é que seja dessa forma, fluxo sanguíneo normal, passando, né, pela veia sem problema nenhum. Trombose profunda começa quando você começa a ter depósitos, pode ser de coágulos, né, que são aquelas escleroses que começam dentro da veia, vai deixando com que o calibre dela vá diminuindo, esse calibre vai reduzindo. E aí, parte desse coágulo, ele pode se desprender, ele está preso ali naquela válvula. Dentro das veias, elas têm como se fossem umas válvulazinhas que mantêm o sangue sempre no mesmo caminho, aí não volta sangue, entendeu? Então ele sempre vai fazer o mesmo caminho porque vai fechando essas válvulas aí, então ele não volta, não tem aquele refluxo de sangue, né? Só que sobre essas válvulas pode ter um processo de aglutinação, um processo de coágulo ali. E o que é a embolia? Quando se desprende um pedaço desse coágulo, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico não identifica, né? Porque às vezes tem um macrófago lá passando pela corrente sanguínea, ele vai lá e dá uma reabsorvida, né? Dá uma comidinha ali, né? Mas às vezes não. E aí aquele coágulo vai ficar passeando ali, né? Aquela embolia vai ficar passeando ali pela corrente sanguínea até ela topar com um vaso que é menor que ela e acabar tampando ali aquela região. E o que vai acontecer? Dali para baixo, gente, a gente já conversou sobre inervação, vascularização, né? É muito parecido, ela tem uma rede ramificada que ela vai dos cabos dos vasos mais calibrosos para os vasos menos calibrosos. Se o sistema nervoso é como se fosse uma corrente elétrica, como se fosse o sistema elétrico da casa, o sistema vascular é como se fosse um encanamento da casa, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Então, se você pega, por exemplo, alguma coisa que entope aquele encanamento, não passa mais água por ali. E a partir dali você começa então um processo de necrose, você tem o secamento daquela região, não passa nutrientes ali naquela região, e aí a pessoa começa a ter um processo ali de, se não fizer nada, pode até perder a perna, ou se for no pulmão, pode ter uma embolia pulmonar, né, entre outros problemas. Então veja que são coisas graves, né? A medicação ela é passada para evitar coisas complexas. O que a medicação faz? A medicação evita que se forme essas tromboses, né? Trombose venosa profunda é isso aqui, esses coágulos aqui presos próximos dessas válvulas, tá? Ou também na parede aqui dos vasos, né? Mas evita que isso aqui se forme. E aí, com isso, garante que o paciente não tenha um problema de embolia, tá? A Amanda perguntando ainda sobre espículas. Sim, a broca você vai acabar fazendo novas espículas. Eu aconselho você fazer com lima para osso, que você vai ter um pouco mais de controle sobre ela. Ou se você tiver uma maxicute, né? Eu gosto de usar maxicute de zircônia, você pode fazer um aplanamento ali com ela, bem baixa rotação, devagar, aí você faz o aplanamento e consegue lisar aquela região, tá?